for, a igreja só vai anunciar depois que passar os cultos todos. Amém? Fique ligado no Instagram, que sexta-feira pastor Melva e pastor Jorge vão estar trazendo um tema que vai mexer com a gente vai poder conversar, a gente vai poder mandar pergunta. É algo de Deus que colocou no nosso coração. Amém, irmãos? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Amém? Eu quero orar mais uma vez. Senhor, eis aqui a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra por si só, Senhor, ela já traz algo de especial para a nossa vida. Pai, mas eu quero te pedir agora, Senhor, um pedido humilde, um pedido de coração, Senhor. Leva, Senhor, cativo agora os nossos pensamentos. Tira, Senhor, todo medo, todo receio daqueles que estão aqui, daqueles que estão ao alcance deste equipamento, daqueles que estão nos assistindo, Senhor, através de uma rede social, através de algum lugar, ou talvez, Senhor, alguma pessoa que vai assistir essa pregação depois. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a tua graça, o teu poder, e que tu, Senhor, possa falar no profundo, Senhor, aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, que eu venha diminuir nessa noite e que o teu Espírito Santo venha ser grande nesse lugar. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu queria perguntar ao cadê o nosso técnico de... Pode andar aqui, irmão? Pode andar, pastor? Ou tem que ficar aqui parado? Pode andar por aqui? Amém. Pregador pentecostal ficar parado, coça, irmão. Então vamos lá, irmãos. Lucas, existem 3 evangelhos, os chamados evangelhos sinópticos, que eles operam, eles falam, tratam dos mesmos assuntos. Essa passagem, tanto Mateus quanto Marcos também tratam dessa passagem. Mas eu quis trazer essa visão de Lucas, porque Lucas traz um detalhe que chamou a minha atenção. Quando eu li essa passagem em Mateus e depois eu fui ler essa mensagem também em Lucas, algo me chamou a atenção, e é sobre esse algo. Porque, irmãos, os irmãos que conhecem Bíblia, os irmãos que já leem Bíblia, sabem que muitas vezes nós estamos habituados a ler um versículo, e às vezes nós lemos tanto aquele versículo, que num determinado dia, algo naquele versículo salta aos nossos olhos, coisa que às vezes nós não vimos. A mesma coisa quando você olha lá o Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantas pessoas falam, recitam, decoram esse versículo, mas em determinado momento, quando você lê esse versículo, algo salta de dentro desse versículo, e é Deus falando de uma maneira sobrenatural, é Deus falando de uma maneira diferente, porque a sua palavra, ela é eterna, a sua palavra, ela se renova. Então é o texto aqui que eu estava lendo, e quando eu li Marcos, quando eu li Lucas, eu vi que alguma coisa estava diferente, e esse alguma coisa me saltou, e é com base nesse versículo que nós vamos ministrar sobre essa noite. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Nesse exato momento, o texto que nós acabamos de ler no versículo 1 diz que era o primeiro dia da semana, era o domingo que estava amanhecendo, ou seja, ali já se cumpria a palavra do Senhor, que já era o terceiro dia, o dia da ressurreição, o domingo da ressurreição, onde o Senhor havia proclamado, onde o Senhor havia falado aos seus discípulos que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas até então, os capítulos que antecedem essa passagem, nós vemos um Cristo
Cristo crucificado, um Cristo que foi julgado de maneira incorreta, de maneira impetuosa, de maneira errônea, e ali ele foi crucificado, e ali ele morreu na cruz do Calvário, como todos nós já sabemos. E ali o plano, existia um plano não somente do Sinédrio, não somente dos escribas e fariseus, mas também existia um plano demoníaco naquele momento, um plano onde o diabo queria de qualquer maneira ceifar a vida daquele homem, ceifar a vida daquele que seria o Salvador, ceifar a vida daquele que se intitulava Filho de Deus. Então existia ali um plano diabólico, irmãos. O diabo ele vem e entra de uma maneira sorrateira na história, influenciando todos eles. Por quê, irmãos? Porque Deus criou o homem para ser eterno. Por isso que às vezes as pessoas falam assim: mas eu não gosto de falar de morte. Quando eu falo de morte eu sinto alguma coisa dentro de mim. Uma vez uma irmã veio me perguntar isso: pastor, eu não gosto de falar de morte, é algo que mexe dentro de mim. Eu falei: irmã, primeiro que a irmã precisa se libertar desse sentimento. E em segundo, eu posso dizer para a irmã que é natural, porque dentro do ser humano tem um DNA de Deus. E o DNA de Deus é o DNA da eternidade. Então, para quem é eterno, a morte é passageira, a morte é mais um capítulo da nossa vida. Mas Deus criou o homem para que ele fosse eterno. Mas o diabo, mais uma vez, ele tenta frustrar os planos de Deus. E o irmão já sabe, lá em Gênesis 3, o pecado entra no mundo. E quando o pecado ele entra no mundo, ele também permite a entrada desse membro, deste fato que tanto aterroriza quantas pessoas: a morte. Tantas pessoas mortas. Eu tenho um cunhado, amigo meu, que ele costuma falar que todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. E a verdade é que essas pessoas, o diabo, ele vem e influencia Eva. Os irmãos conhecem a história. Eva peca e faz com que Adão peque. E ali, através do pecado da desobediência, através desse pecado, a morte tem acesso. A morte entra no mundo. A morte entra na história. Até então ela estava isolada. Até então ela estava reprimida. Até então ela não existia. Mas através desse pecado, como diz a Bíblia, através do primeiro Adão, através de um homem, a morte teve acesso à história do ser humano. E como, amados? Como que um Deus eterno vai conviver ou vai lidar com a sua criação limitada, com a sua criação mundana, com a sua criação onde não fala-se mais de eternidade, mas se fala de uma coisa finita? Como que um Deus que é eterno, irmã, como que um Deus que é eterno, irmão, pode se relacionar com alguém que tem dentro de si algo finito? Ou seja, Deus ele me ama, mas vai me amar até o momento que eu morrer, porque dali para lá eu não existo mais. Então Deus já tinha um plano, porque creia nisso, irmãos. O diabo ele interfere na história, o diabo interfere na nossa história, o diabo pode interferir aonde ele quiser, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus permanece no controle da minha história, da tua história, da história da igreja, da história desse país, da história desse mundo. Ele nunca perdeu o controle de nada. De nada, irmãos. Ele nunca perdeu o controle de nada na história. Então, como um Deus agora vai se aproximar da sua criatura que é finita, que até então era eterna, mas agora se findou? E eu ali meditando e Deus falando ao meu coração. E quando a gente vai para a palavra, o pastor Esterley ministrou aqui algumas escolas dominicais falando sobre Romanos, e o livro de Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. E todos, diz o texto, pecaram e destituídos foram da onde, irmãos? Da glória de Deus. Perdemos a comunicação. O profeta Isaías vai dizer que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus. Então, como Deus vai fazer para se aproximar da criatura agora, cheia de pecados, cheia de mazelas, cheia de coisas que tornaram agora ela, que era eterna, numa criatura finita, numa criatura mortal, vamos dizer assim? E aí diz o texto, diz a palavra do Senhor também em Romanos,
que Deus ele olha pela face da terra. O autor aos Romanos, Paulo, vai dizer que ele olha e não encontra um justo, um sequer. Não consegue encontrar ninguém que possa fazer o último sacrifício, porque a própria Bíblia diz, o autor escrevendo aos Hebreus, vai dizer que por conta da lei precisa existir derramamento de sangue, ou seja, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então era necessário que houvesse uma morte por uma morte, ou seja, a humanidade estava morta em seus delitos e pecados, como o pastor Melvaí pregou há pouco tempo agora sobre a carta de Efésios. O mundo estava morto, irmãos. Eu, você, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então como eu vou me aproximar um Deus eterno, um Deus vivo, de alguém que está morto? E aí eu posso aqui conjecturar sem medo de trazer nenhum tipo de heresia para você. Deus ele olha do seu trono e vê que não existe ninguém na face da terra, um justo. Porque se a gente vai lá na lei, ou seja, quando a gente vai lá no livro de Levítico, todos os animais que eram mortos tinham que ser animais puros, limpos, não podiam ter defeito, não podiam ter nada. Como encontrar um ser humano assim? Como encontrar uma pessoa assim? E aí Cristo sentado à sua destra, eu posso imaginar, irmãos, sem medo de trazer heresia para você mais uma vez, eu posso imaginar o Cristo falando para o Pai: Pai, não existe ninguém lá, mas existe alguém aqui, e eu vou habitar no meio deles, eu vou estar no meio deles, porque também eu preciso entender que esse sentimento que eles têm, eu preciso entender o que é a dor, o que é o medo, o que é a ansiedade, eu preciso entender o que a nossa criatura está vivendo, está sentindo. Não tem ninguém, mas eu vou, e me permita usar o texto do profeta que diz: envia-me a mim, Senhor. E ali Jesus vem e se torna carne, como o Evangelho de João escreveu, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E Jesus ele veio habitar no meio de nós e passou pela terra e viveu nessa terra e morreu nessa terra para cumprir uma missão específica, uma missão de salvar o ser humano. Sim, uma missão de salvar o ser humano. Mas quando eu estava lendo esse texto, Deus colocou algo de especial no meu coração que eu quero dividir com você. Não somente resgatar o ser humano no império das trevas, mas devolver ao ser humano a chancela da eternidade. Aleluia. Deus estava devolvendo aquilo que o pecado havia retirado do ser humano. Deus estava devolvendo para o homem aquilo que o pecado havia retirado da face da terra: a eternidade. Porque aí sim, um ser eterno pode adorar ao Deus eterno. Aleluia. Quem pode levantar a mão aí e dar um glória a Deus e glorificar ao Senhor e dizer: Senhor, eu sou eterno, eu sou eterno. Por mais que o meu corpo padeça, por mais que o meu corpo, Senhor, se descomponha, mas a minha alma, mas o meu espírito, ele é eterno, e um dia eu vou reinar nos céus contigo para toda a eternidade. Aleluia. Glória a Deus. E ali foi resgatada a eternidade. Só que existia algo que precisava se cumprir. Porque para um testamento, Geraldo, ter crédito, para ele funcionar, para ele acontecer, para ele virar de fato algo que seja palpável, o testamentor tem que morrer. Porque não tem, pastor Rogério. Como é que eu deixo um testamento? E como é que as pessoas ao qual eu coloco lá como herdeiras vão tomar posse daquilo ali se eu ainda não morri? Então precisava que o testamentário morresse, mesmo porque ele deveria cumprir a lei, que diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Jesus foi entregue na mão dos pecadores, judiaram dele, cuspiram nele, zombaram dele, falaram mentiras dele, fizeram um julgamento que qualquer estudante de direito poderia facilmente
cancelar, anular esse julgamento. Tamanho eram os erros jurídicos, os erros até mesmo do contexto histórico, do contexto ali dos escribas, dos fariseus, estavam completamente errados. Reuniões à tarde e da noite, isso era contra a lei. Mas eles se reuniram, julgaram a Cristo, decretaram a morte do Senhor, levaram ele ao Getsêmani. Getsêmani, Jesus foi lá. Levaram ao monte chamado Caveira. No meio dos mortos, porque buscais a Jesus no meio dos mortos? Ele não está lá. Se converte, crente, buscai a Jesus, porque Ele disse que ressuscitaria. Buscai a Ele, porque quando nós estamos com Ele é vida, e vida com abundância. Porque foi isso que Ele veio em João 10:10. O diabo veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Fica buscando Jesus em qualquer lugar, irmão. Rapaz, mas o que tem? Rapaz, mas o que tem? Pastor Belvaí falou hoje de manhã que não foi ele, foi o Espírito Santo de Deus, que agora nós temos um novo caminhar, uma nova maneira de andar, uma nova maneira de falar. Por quê, irmão? Espiritualidade que não muda, espiritualidade que não transforma, é história da carochinha, é enganação do diabo. Não adianta falar em mistério, rodapiar se não tem conversão, se não tem mudança de vida. Não adianta dizer que é cheio, que ora, que faz e que acontece, mas continua fazendo coisas estranhas, continua vendendo mercadoria sem nota, continua falando palavrão, continua infiltrado nas coisas do mundo. Que crente é esse? Não andai entre os mortos. Quando Jesus chamou aquele jovem, ele disse: olha, peraí, deixa eu lá enterrar o meu pai. Deixai os mortos com os mortos, vem e me siga e terás a vida eterna. O que eu estou falando aqui agora é no âmbito espiritual, irmão. No âmbito espiritual. Cuidado com o que não tem nada a ver, está fazendo com a tua vida espiritual. Cuidado com aquilo que não tem nada a ver, está fazendo contigo. Porque a queda, ela não é igual a um tropeço, que você está andando, tropeça e cai, não, querido. Você morre espiritualmente, é cada dia você morre um pouquinho. Eu morro um pouquinho hoje porque não tem nada a ver. Eu morro um pouquinho amanhã porque não tem nada a ver. Eu morro um pouquinho depois porque não tem nada a ver. Essa semana estávamos num propósito de oração, a live de oração na sexta-feira. E estávamos num propósito, contar um testemunho fresquinho. Eu passo pela sala, estou indo para o meu quarto lá para preparar a live de oração. Passo e vejo o meu filho vendo um desenho animado. Eu passei, olhei rápido e fui para dentro do quarto. Quando cheguei dentro do quarto, que eu estou ajeitando, aquele negócio ficou na minha cabeça. Algo naquele desenho chamou a minha atenção. Mas não chamou a minha atenção, chamou a atenção do Espírito Santo. Eu parei, voltei para a sala, fiquei do lado do meu filho e fiquei olhando o desenho. Era um desenho de super-herói. Aqueles, como é que é o nome? Aqueles que tem uma opção de super-herói. Vingadores, um desenho dos Vingadores. Irmão, um tal de um Vingador lá entrou num lugar onde era uma caverna toda escura, pegando fogo, e tinha umas criaturas vermelhas que tentavam pegar ele. Irmão, aquilo ali era um desenho demoníaco. Aquelas figuras representavam o inferno, aquelas figuras representavam os demônios. Na mesma hora eu repreendi aquilo. O meu filho ficou até chateado. Pai, mas não tem nada a ver. Uma criança de 11 anos falando para mim que não tem nada a ver. E eu falei para ele: isso aí é desenho do demônio, eu vou desligar agora. Porque se a televisão é do demônio, irmãos, o controle remoto é o Espírito Santo. Eu fui lá e desliguei a televisão. Ele: vai para dentro do seu quarto, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa, então vem participar da live com o papai, para orar. Irmãos, a nossa vida está cheia de não tem nada a ver.
às vezes passamos uma vida de consagração, uma vida de oração, e deixamos a janela da nossa casa aberta, deixamos a janela da nossa sala aberta, para as coisas do mundo estarem entrando na nossa sala. Semana passada eu vi um crente chamando as pessoas para assistir uma live do mundo. Aonde nós estamos? Aonde está a igreja do Senhor? A igreja que quando orava o fogo caía, a igreja que quando orava os demônios caíam. Aonde está a igreja? Você que está ao alcance da minha voz agora, você que é crente em Jesus Cristo, a esperança para você, a esperança para mim. Jesus não está no meio dos mortos, mas Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Ele tem poder para mudar a história. Ele tem poder à medida que eu me coloco à sua disposição. Se coloque agora na disposição do Espírito Santo. Se coloque agora na brecha. Se coloque agora na bênção do Senhor, que Jesus tem poder para transformar. Aí agora onde você está, Deus tem poder para operar a liberdade, a libertação da sua vida, no nome de Jesus. Porque, diz o texto, Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ele não está mais no meio dos mortos, porque quando Jesus está no meio dos mortos, alguma coisa acontece lá. Eu já ouvi um pastor pregando, e eu gosto do texto que ele usou, pastor Rogério, que ele falou que Jesus teve que morrer primeiro, porque se os dois ladrões tivessem morrido antes, eles iriam ressuscitar, aleluia. Porque quem está perto de Jesus tem vida. Quem está perto de Jesus tem vida. Quem está perto de Jesus tem história para contar. Quem está perto de Jesus tem unção. Quem está perto de Jesus tem livramento. Quem está perto de Jesus tem bênção. Quem está perto de Jesus tem vida eterna. E se você está perto de Jesus, deixa eu ver, levanta a tua mão onde você está aí e comece a glorificar o nome do Senhor, porque você está perto dele. Se você está aqui nessa noite, você está perto dele, aleluia. Não procurai a ele entre os mortos, mas procurai ele entre os vivos, irmãos. Como as pessoas têm visto a igreja do Senhor? Uma igreja morta, uma igreja viva. Você é a igreja. Não estou falando da Igreja Batista Cristã, não estou falando da Assembleia de Deus, não estou falando da Presbiteriana, da Universal, da Deus e Amor, da Igreja do Manto. Não estou falando delas, não, estou falando de mim, de você. Como é que está nós como igreja? O povo tem olhado para mim, para você, e tem visto vida em você. O povo tem olhado para mim e tem visto vida em mim. Porque o Espírito Santo de Deus me revela que o morto, a angústia do morto é procurar a vida. A Bíblia vai dizer na parábola de Rico e Lázaro, que Lázaro estava lá no seio de Abraão, e o rico estava lá no meio do inferno, no Seol. Em determinado momento ele fala: olha, permita que ele venha aqui e toque um pouquinho de água nos meus lábios, porque o desejo do morto, Geraldo, é ter vida. O desejo do morto é ter eternidade. O desejo do morto é ter esperança. O desejo do morto é ser restituído. O desejo do morto é ter a esperança de um dia melhor. O desejo do morto é ter fé. O desejo do morto é ter opções, é ter oportunidade. E se ele olha para onde está a vida, o rico olhou para Lázaro lá no seio de Abraão e enxergou nele vida. Quando eu paro e olho para Cristo, eu enxergo vida nele. Por isso que eu quero estar perto dele. O que as pessoas têm enxergado em mim, em você? O que as pessoas têm enxergado em mim, em você? Elas querem se aproximar de mim porque eu tenho vida. Irmão, seja vivo, seja vivificado em Cristo. Pastor Melvaí está falando sobre a carta de Efésios, e eu acho lindo aquele versículo, pastor Melvaí, que ele diz que ele nos vivificou.
Ele nos deu vida. Ele veio, meu irmão, para trazer vida para a tua vida. E não é uma vida qualquer, é vida com abundância. O que é vida com abundância, meu irmão? Não é copo meio vazio, não. Não é copo lotadinho, não. É copo transbordante. É vida que transborda. É coisa que vai além. É coisa que não tem medida. É coisa que não consegue medir. Porque Ele faz assim. Cristo faz as coisas eternas para o seu povo. E você tem poder. Você tem poder, irmãos, quando você tem vida. As pessoas não entendem isso. Eu escutei um hino hoje, o hino da Cassiane, que eu amei, irmãos, um hino muito antigo. O refrãozinho do hino, ela diz assim, ó: a vitória que Jesus conquistou na cruz, contigo está a unção que tem poder para a tua vida transformar, e todo o mal tem que sair. Contigo está autoridade e poder para vencer as artimanhas do inimigo, e com tua fé Deus fará o impossível para você vencer. Basta você crer. Basta você crer, basta você ter vida, basta você acreditar, basta você ter fé, basta você colocar para fora as características de uma pessoa que estava morta, mas reviveu, uma pessoa que estava na escuridão e veio para a claridade, uma pessoa que estava morta em seus delitos e pecados e hoje tem a chancela da eternidade dentro do seu coração. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão aí e dá um glória a Deus para quem está lá fora escutar. Irmão, creia, Deus está levantando uma igreja. Disso tudo que está acontecendo, nunca vi tanto crente lendo a palavra, nunca vi tanto crente escutando o hino, nunca vi tanto crente botando versículo em WhatsApp, nunca vi tanto crente participando de live. Tem mais crente participando de live do que nos cultos, irmão. Na live de oração deu 90. Na live hoje de manhã do pastor Melvaí deu quase 70, não foi, pastor? Não deu, não? Deu quase umas 70 pessoas. No culto de domingo explodiu, irmão. Sabe o que é isso? É aquele que está vivo que quer mais vida. Porque aquele que é vivo quer vida. Fala para o seu irmão aí, só fala, não pode tocar, né, irmão? Só fala para ele, meu irmão, você que é vivo, quer vida, não é? Você que é vivo, quer vida, não é? Aleluia, se você que é vivo, quer vida, se afaste, aleluia, daquilo que só leva à morte, irmãos. Porque Jesus não está lá. Jesus não está lá. Eu quero orar com você. Falta 5 minutos, eu quero passar já para o pastor Esterley, para ele fazer as considerações finais, não é isso, pastor? E dar os avisos finais. Eu quero orar com você nessa hora. Você que está ao alcance desse equipamento, feche seus olhos aí onde você está. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, Senhor, por esta palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que tu fizeste aqui nessa noite. Pai, que a vida que há em ti, Senhor, resplandeça sobre a morte. Resplandeça, Senhor, sobre os lares. Resplandeça, Senhor, sobre todas as vidas que estão aqui e sobre todas as vidas que estão ao alcance deste equipamento. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma tudo em tuas santas mãos. Nós te oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. E você aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Agora eu vou botar a máscara. Deus abençoe você. Amém. A paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos embora. Vamos orar pela nossa semana, mais uma semana de bênção. Domingo às 18 horas, a nossa ceia, viu, irmãos? Nós temos o costume de fazer a janta na ceia para todo mundo comer. Aí nós vamos ver o que vai acontecer. Vamos decidir o que a gente faz aí.
Eu mando o pastor Rogério, nós importamos uns 10 bodes lá do Piauí. Esses bichos estão vindo a pé, será esses bodes? Cadê a... Aí nós vamos decidir se não fazer a janta, se não pode, porque os irmãos estão todo mundo com medo, né? Com medo de máscara difícil, não bate bode no liquidificador e toma pelo canudinho. Mas amém. Irmãos, então, ó, segunda-feira, live, tá certo? Às 8 horas. Terça-feira pelo Instagram. Terça-feira às 20 horas também. Sexta-feira é 9 da noite. Pastor Jorge, o pastor Melvaí. Eu ia falar o nome da dupla aqui, mas não posso, irmãos. Fui proibido de falar. Pode falar, irmão? Não, vou falar não. Pastor Jorge e pastor Melvaí, 9 da noite na sexta-feira. E domingo às 9 da manhã, o pastor Melvaí na escola bíblica, ok? E aí o culto nosso dá 18 horas. Põe a mão no seu coração, deixa eu orar com você. Nós estamos encerrando, ó Pai, o nosso culto ao Senhor. E eu entrego, Pai, este momento agora nas Tuas mãos. Esta palavra que foi ministrada ao nosso coração, Senhor. Que o Cristo vivo esteja conosco. Que de fato nós possamos, ó Deus, sentir a Sua presença. Ó Deus, que nós possamos andar com um Cristo vivo dentro de cada um de nós. Que a nossa fé seja uma fé viva. Nosso coração esteja aceso, aquecido pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Pai, nesta noite, no poder que há no Teu nome, eu entrego nas Tuas mãos a Tua igreja, a igreja que está aqui presente, a igreja que está, Pai, online, a igreja que está, ó Deus, em casa, irmãos que não puderam vir. Deus, guarda cada um de nós, nos cobre com Teu sangue, cobre, meu Pai, desde aquele que mama até o mais idoso desta igreja. Deus, abençoe os Teus filhos, aonde quer que possamos ir, aonde iremos colocar as nossas mãos, nossos pés, Pai, onde nós iremos liberar uma palavra de bênção ou qualquer outra palavra. Deus, conduz as nossas palavras. Não permita, meu Pai, que nós lancemos palavras de maldição sobre a vida de alguém. Guarda a nossa língua, guarda os nossos olhos, os nossos ouvidos. Deus, guarda o nosso andar, aonde quer que nós possamos ir. O Senhor esteja conosco. Abençoe, meu Pai, a nossa casa, a nossa família. Abençoe nossa igreja, nosso povo. Deus, libere sobre a Tua igreja uma palavra de bênção nesta noite. Espírito de Deus, seja conosco nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro saúde de Deus, não só sobre nós, a Igreja Batista Cristã, mas sobre todo o povo brasileiro. Deus, libere a palavra de bênção sobre o nosso país, sobre o povo brasileiro, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a Tua bênção nesse dia, Pai. Senhor, guarda o nosso coração, guarda a Sua igreja, guarda o Seu povo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. É no Teu nome que nós oramos agora, pedindo ao Senhor, Pai, uma semana de bênção, pedindo ao Senhor, Pai, uma semana de vitória, pedindo ao Senhor que esteja conosco em cada minuto, em cada segundo desta semana, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, traz cura, traz libertação, Pai. Oh, Espírito de Deus, é no Teu nome que nós oramos nesta noite, declarando a vida de Deus em nosso meio. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus nós oramos. Ó Pai, se houver alguém em nosso meio que está enfermo, Deus, traz saúde a esse irmão. Se houver, ó Pai, algum membro desta igreja que está, ó Deus, enfermo, Deus, repreende agora toda enfermidade. Senhor, abençoe a vida da Keila, que perdeu o seu pai ontem. Deus, abençoe a tua filha. Ó Deus, em nome de Jesus, nós liberamos palavra de bênção, de esperança, para a glória e louvor do Seu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que o Senhor esteja contigo. E onde quer que você vá, e onde quer que você pise, a unção de Deus estará com você. A bênção do Altíssimo te alcance nesta noite. A unção do Senhor alcance a sua vida e traga sobre você
Que Ele te ressuscite nessa semana para uma vida melhor, para uma vida de expectativa. Que o Senhor seja contigo, a mão do Altíssimo te alcance, agora e para todos sempre. O Senhor é contigo, em nome